Hoje a gente vai desmistificar um dos assuntos que está na boca de todo mundo: inteligência artificial. Só que em vez de só falar sobre ela, a gente foi direto na fonte. A ideia aqui é entender como a IA funciona, mas com base na explicação das próprias IAs. Sabe aquela pergunta que fica na cabeça? O que acontece dentro dessas máquinas? É mágica ou é pura matemática? A gente tem essa sensação, né? Que é quase algo consciente falando com a gente. Mas a verdade é bem mais lógica. E quer saber? Talvez seja até mais fascinante por causa disso. Bora mergulhar nesse universo. E olha só, para garantir que a gente está com a visão mais precisa possível, toda essa nossa análise de hoje foi construída com as palavras dos próprios modelos de linguagem, o Gemini, do Google, e o ChatGPT, da OpenAI. É isso mesmo, é como se a gente tivesse uma explicação vinda de dentro para fora da máquina. Ok, vamos começar pelo começo, pelo alicerce da coisa. Antes de a gente pirar com carros autônomos ou imagens incríveis, a gente precisa entender o básico, o fundamental. Como é que uma IA realmente aprende? E um ponto super importante. Por um momento, tira da cabeça aquela ideia de consciência. O processo é bem diferente. No fim das contas, tudo se resume a 3 pilares. Pensa numa IA como se fosse um bebê, sério. Ela não nasce sabendo nada, ela precisa ser treinada. E esse treinamento todo se apoia em quê? Em dados que são mastigados por algoritmos para encontrar padrões. A ideia em si é simples, mas é a escala disso que a torna tão poderosa. Vamos ver cada um desses pilares. Primeiro, os dados. Pensa neles como o alimento, a matéria-prima da IA. Para um modelo de linguagem desses que a gente está falando, isso significa ter literalmente devorado uma fatia gigante da internet. Livros, artigos, conversas, tudo isso vai ensinando o contexto, a estrutura da nossa língua. E aqui, tem um ponto crucial. A qualidade e a diversidade desses dados, elas determinam tudo. É isso que decide se a IA vai ser inteligente e justa ou se ela vai ser limitada e, pior, perigosamente preconceituosa. Então, como é que esse ensino funciona na prática? O método mais comum é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. E a analogia do professor e do aluno aqui é simplesmente perfeita. A IA recebe milhões e milhões de exemplos que já vêm com a resposta certa, sabe? Já vêm rotulados. E aí, por pura associação, ela começa a aprender. E o mais louco é que o processo é muito parecido com a forma que a gente aprende. Para ensinar o que é uma maçã, a gente mostra uma foto para a IA e diz: olha, isto é uma maçã. Depois, mostra uma banana e diz: isto não é uma maçã. Simples, né? Agora, imagina fazer isso milhões de vezes, com maçãs verdes, vermelhas, cortadas, mordidas, todas as variações que você conseguir imaginar. É nessa repetição massiva que o sistema aprende a sacar sozinho os padrões do que faz uma maçã ser uma maçã. E aí chegamos no ponto-chave. O resultado final não é pensamento, não do jeito que a gente pensa. Quando uma IA te responde alguma coisa, ela não está ali filosofando sobre o sentido da vida, não. Ela está fazendo um cálculo estatístico absurdamente complexo para prever qual é a próxima palavra mais provável, e a próxima, para formar uma resposta que faça sentido, com base em tudo que ela aprendeu. É um jogo de probabilidades, só que numa escala que a nossa cabeça mal consegue conceber. Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas vamos combinar, a parte mais legal é ver como essa matemática toda vira realidade no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente nem percebe. Então, bora pra prática. E a real é que ela já está em todo lugar. Para pensar um segundo, o desbloqueio facial do celular, o feed do TikTok ou do YouTube que parece que lê a nossa mente, a detecção de fraude do banco que te salva de uma dor de cabeça. Tudo isso é IA. E vai além, tá nos diagnósticos médicos que salvam vidas, nos carros que estão começando a dirigir sozinhos e até naquelas ferramentas que criam imagens e vídeos do nada, como Midjourney ou Pika. Tá por toda parte. Mas o que faz a IA ser tão revolucionária nessas áreas? Porque ela consegue fazer coisas que, pra gente, como humanos, seria impossível. A resposta está no que a gente pode chamar de 3 superpoderes da máquina: escala, velocidade e descoberta. O primeiro superpoder, escala. Pensa assim, um radiologista humano, por mais genial que seja, tem um limite de exames que consegue analisar por dia, certo? Uma IA, ela pode analisar milhões, em centenas de hospitais ao mesmo tempo. E o principal, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não cansa, não tira férias. Isso tem um potencial gigantesco para democratizar o acesso a diagnósticos de qualidade. Agora, o segundo superpoder, velocidade. Sabe quando você passa o cartão na maquininha?
Naquele exato instante, um algoritmo de IA está analisando centenas de coisas. Onde você está, o valor da compra, seu histórico, tudo isso em milissegundos. É literalmente mais rápido que um piscar de olhos. E é essa velocidade que bloqueia uma fraude antes que ela aconteça. É uma capacidade de decisão que é, de fato, sobre-humana. E por último, mas talvez o mais intrigante, o poder da descoberta. A IA consegue encontrar padrões que um ser humano simplesmente não veria. Ela pode cruzar dados e descobrir, por exemplo, que pessoas que gostam de hip-hop antigo e, ao mesmo tempo, de culinária indiana, têm uma chance enorme de também gostar de astronomia. Pra gente, essa conexão não faz o menor sentido, né? Mas os dados mostram que ela existe. E é exatamente esse tipo de descoberta que alimenta todos aqueles sistemas de recomendação que a gente usa todo santo dia. Bom, a gente já viu como a IA aprende e onde ela está agindo. Mas agora a gente precisa entrar no ponto talvez mais crítico de toda essa conversa, a ética. Porque no fim das contas, falar da ética da IA é, na verdade, falar sobre a gente. Ela acaba funcionando como um espelho dos nossos próprios valores e, claro, dos nossos defeitos. Tem um ditado antigo na computação que nunca foi tão atual. Lixo entra, lixo sai. O que isso quer dizer? É simples. Se os dados que a gente usa para treinar uma IA já carregam os preconceitos e as injustiças da nossa sociedade, a IA não vai só aprender esses preconceitos, ela vai amplificar eles, e numa escala assustadora. Um exemplo disso que é bem claro e bem preocupante é o do reconhecimento facial. Muitos sistemas foram treinados, na maior parte, com fotos de homens brancos. O resultado? As taxas de erro para identificar mulheres de pele escura disparam. E isso não é só um errinho técnico, sabe? Esse pode levar uma pessoa a ser acusada injustamente, pode levar a problemas reais e muito sérios. E tem um outro desafio gigante, que é o problema da caixa preta. Muitos desses modelos de IA são mas tão complexos que nem mesmo quem os criou consegue explicar exatamente por que ele tomou uma decisão específica. Agora pare e pensa. Um banco nega um empréstimo para alguém com base numa decisão de IA. A pessoa não tem o direito de saber o motivo? Claro que tem. É por isso que essa busca por uma IA explicável é tão importante. A gente precisa de transparência. Resumindo, o desenvolvimento ético da IA depende de 3 pilares que são, na verdade, bem humanos. Precisa de transparência para a gente entender as decisões, precisa de responsabilidade para ter alguém que responda por elas e, acima de tudo, precisa de justiça para garantir que essa tecnologia vai criar oportunidades para todo mundo e não aumentar as desigualdades que já existem. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão. A inteligência artificial não é tipo um furacão, uma força da natureza que simplesmente apareceu do nada. Não. Ela é uma ferramenta que nós, como sociedade, estamos construindo. E o formato final que ela vai ter, bom, isso depende das nossas escolhas. Essa frase aqui, do próprio Gemini, resume perfeitamente qual deveria ser a nossa postura. A IA vai ser parte central do futuro, isso é fato. Então o convite não é só para usar a ferramenta, é para questionar. De onde estão vindo os dados que alimentam isso? Quem foi que programou essa decisão? Quem está ganhando com isso? Essas são as perguntas importantes. Porque no final das contas, a IA é isso, um espelho. Ela aprende com o nosso conhecimento, com as nossas histórias, com os nossos acertos e, claro, com os nossos piores defeitos também. Então a pergunta que fica, a pergunta que realmente importa não é sobre a máquina, é sobre a gente. Que tipo de humanidade a gente está escolhendo refletir nesse espelho?